Girar os destaques aqui no Brasil, porque o Ministério Público de São Paulo denunciou o empresário Igor Ferreira Salceda por um homicídio triplamente qualificado, depois que ele atropelou, na verdade, na zona sul de São Paulo, um motociclista, o Pedro Caíque Ventura Figueiredo, depois de uma discussão de trânsito que escalou para uma perseguição por aproximadamente 2 quilômetros, que culminou, que teve como consequência a morte de Caíque. Salceda, que dirigia essa Porsche, é acusado de agir por motivo fútil, empregar meio cruel e utilizar recurso que dificultou a defesa da vítima. A gente vai analisar esse caso, claro, amplamente repercutido pela imprensa do país, mas sobretudo em São Paulo. Me permita, viu, delegado Palumbo, começar com o senhor, que eu sei que acompanhou desde os primeiros momentos, após a divulgação daquele vídeo em que a gente consegue constatar a perseguição da Porsche ao motociclista. Enfim, aquele acidente terrível, a Porsche acabou batendo em uma árvore, claro, acabou assim, batendo no rapaz, no motociclista, não conseguiu resistir aos ferimentos. Agora, detenção solicitada, né, delegado Palumbo? Parabéns para a Polícia Civil, que agiu rapidamente. Parabéns para o Ministério Público, que denunciou rapidamente num homicídio triplamente qualificado. E agora a gente tem que esperar que ele se mantenha preso. Eu estive com o pai da vítima. A vítima se chama Pedro e o pai se chama Alex. Eu fui até o IML para prestar minha solidariedade e colocar a nossa equipe, inclusive jurídica, à disposição para eventuais ações. É muito difícil o que aconteceu com esse pai. Ele estava desolado, tanto é que ele perdeu a cabeça, e é justificável isso, e acabou dando alguns supapos lá nesse empresário. A nossa luta é sempre por vítima e cidadão do bem. Um indivíduo que comete um ato como esse, ele tem que ficar preso, tem que ficar encarcerado. E ele conhece muitos policiais, tanto é que quando eu cheguei no IML, tinha vários policiais, e alguns deles falaram assim, não, mas ele é tão gente boa. Eu falei, se fosse a sua filha morta, seu filho morto, você também acharia ele boa gente? É só uma reflexão que a gente tem que fazer. A gente tem que se colocar, ter empatia, sentir a dor do próximo, no lugar de vítima, e jamais de um criminoso. Ele já tem histórico de perseguição a um sócio, não pagava as multas, com 400 multas, 100 multas, sei lá quantas multas. E agora, por causa dessa porcaria, é triste eu falar isso porque eu sou deputado federal, mas a lei penal brasileira, a lei de execução penal brasileira é uma porcaria. Daqui a pouco ele vai conseguir algum benefício, vai entrar com recurso no tribunal, vai sair pela porta da frente, esse processo vai se arrastar por anos, anos e anos, e nada vai acontecer. Enquanto isso, o seu Alex vai sofrer o resto da vida pela dor da ausência do filho, que, aliás, deixou um outro filho de 3 anos. Ele já era pai e o seu Alex agora vai ter que cuidar dessa criança. Só relembrando, o motorista da Porsche já está detido, agora formalizada a denúncia pelo Ministério Público. Vamos aguardar qual será o posicionamento da Justiça, se vai acatar ou não para torná-lo réu. Agora, essa informação destacada pelo delegado Palumbo, de fato, viu, delegado, a informação que nós temos é que o carro acumula uma dívida que supera os R$24 mil por conta do não pagamento do IPVA, o imposto devido. E esse carro é avaliado em R$450 mil. Mota, não sei se você acompanha esse caso, grande repercussão aqui em São Paulo. A gente tem observado alguns casos parecidos, né, semelhantes, trabalhadores que se envolvem nesses acidentes com motoristas desses carros de luxo e, infelizmente, acabam perdendo a vida. O que é preciso refletir nesse momento, hein, Mota? O trânsito no Brasil é uma selva, Canhata. É uma selva onde morre muita gente. E até onde eu sei, o delegado Palumbo me corrija se eu estiver errado, ninguém no Brasil fica preso por crime de trânsito. Essa convivência entre carros e motos é uma coisa complicada. Eu, como eu disse, acabei de voltar de férias, estava nos Estados Unidos, estive em 2 cidades grandes, Nova York e Washington. Em nenhuma delas eu vi essa história de motos cruzando, passando por entre os carros em alta velocidade. Isso não existe lá. Muitas vezes essas motos surgem do nada. E se você não tiver extrema cautela, você pode causar um acidente. Eu já vi
inúmeras cenas de desrespeito e de agressão do trânsito, partindo de todos os lados. Agora, o relevante nesse caso é que uma pessoa morreu e aparentemente por causa de um retrovisor quebrado. Cabe à polícia agora determinar o que foi que aconteceu e cabe à justiça tomar as providências. Infelizmente, como a gente diz aqui todos os dias, o Brasil é o país da impunidade. Você, Luiz Felipe Dávila, casos parecidos em destaque no noticiário. Motorista da Porsche de cor amarela já detido, agora denunciado pelo Ministério Público de São Paulo. Dávila. Bom, no Brasil, apesar de sermos responsáveis por 10% dos homicídios no mundo, o trânsito mata mais do que esse número de homicídios. Ou seja, a barbaridade, a violência do trânsito no Brasil. E violência não só por eu diria, imprudência, mas também por coisas como essa, coisas pequenas de perseguição. O sujeito fica irritado com alguma coisa e persegue o outro. É uma barbaridade colocar a sua vida em risco por causa de uma banalidade, seja um espelho ou seja alguém que fez uma malcriação ao trânsito. É preciso ter um pouco mais de, vamos dizer assim, de restrição interna para segurar esses rompantes de fúria, porque é um absurdo isso. No Brasil, como eu disse, como o trânsito mata mais do que armas, está na hora de tratarmos a questão do trânsito com uma severidade de pena, como bem disse o Palumbo, porque do jeito que está indo, daqui a pouco é um lugar mais selvagem aqui no trânsito do que qualquer outro lugar do mundo, por causa da violência e por causa do número de mortes que o trânsito, infelizmente, gera todos os anos. Pois é, agora muitas pessoas se perguntam também, né, delegado Palumbo? Claro, esses carros, quando bem utilizados, você pode desenvolver uma certa velocidade em uma estrada, é preciso ter muito cuidado, a pessoa precisa ter pelo menos alguma experiência. Agora, quando você utiliza um carro desse, um carro esportivo, ele pode se tornar uma arma, né, delegado Palumbo? O que a gente tem visto é que muitos acidentes envolvendo esses carros de luxo, principalmente em São Paulo. O que é preciso considerar em relação a esse novo momento do trânsito de São Paulo, hein, delegado Palumbo? Algumas coisas mudaram de anos para cá, né? Exatamente, cada vez mais comum a gente ver carros extremamente potentes, Porsche, Lamborghini, Ferrari nas ruas de São Paulo. E é lógico que os proprietários desses carros querem acelerar. Você não vai pagar R$1 milhão no carro para não acelerar. O problema é que eles extrapolam qualquer limite de razoabilidade. Eu fiz até um projeto de lei logo depois daquele playboy do Porsche azul ter matado aquele motorista de Uber. Se a pessoa está, se o motorista está com velocidade muito acima da média, por exemplo, 50 km por hora, ele está a 120, ele já tem que assumir o risco de produzir um evento morte. E ele tem que responder por homicídio doloso e não culposo, porque ele só está preso porque ele estava embriagado. Se ele não tivesse embriagado, ele já estaria solto, porque ia responder por homicídio culposo, porque na lei não fala absolutamente nada disso, fala apenas quando ela está embriagada, responde por dolo eventual. Quer dizer, então, que se você pega um carro desse aí, que pode chegar a 250, 300 km por hora, dependendo do modelo, se for aqueles Porsches mais potentes, 911, chega a mais de 300 km por hora, você não pode pegar e dar 300 km por hora numa rodovia. Se você bater em alguém, você está assumindo o risco de matar, inclusive, uma família. Mota, a frequência de casos de acidentes que envolvem carros de luxo, muitas vezes culminam com mortes de trabalhadores, isso decorre de um processo que é preciso a gente apontar o dedo aqui. Você falou em impunidade, você acha que nós temos um conjunto de leis ainda muito suave, frágil, branda? Que outros aspectos a gente precisa considerar? É muito difícil fazer uma análise, Caniato, sobre esses episódios, porque a gente não tem acesso aos dados completos, né? Existe, por exemplo, a possibilidade de acontecer inúmeros acidentes desse tipo com carros que não são carros de luxo e por isso não chamam a atenção, né? Quando acontece um acidente com Porsche, com um carro desses caros, isso é muito mais notícia do que se acontecesse com um carro qualquer. Eu já testemunhei
inúmeros acidentes ou quase acidentes causados por carros de todos os tipos. Eu me lembro de uma vez, há muito tempo atrás, eu ia para a faculdade de ônibus, eu estava no ônibus, em pé, pronto para descer do ônibus no Rio de Janeiro, e o ônibus onde eu estava levou uma fechada de outro ônibus. Então o motorista do ônibus onde eu estava resolveu se vingar. E ele não parou no ponto onde eu devia descer, saiu em perseguição em alta velocidade até chegar no outro ônibus. Você sabe o que ele fez? Ele jogou o ônibus contra o outro. E assim, por pouco eu não sofri um acidente grave, porque a janela perto da qual eu estava quebrou, caiu vidro para cima de mim. Então, o que eu vejo nas ruas do Brasil, como eu vejo em várias outras áreas da vida pública do Brasil, é simplesmente uma desconsideração, um desrespeito ao direito do outro, porque as pessoas sabem que a consequência vai ser provavelmente nenhuma. Como o delegado disse, tem um bom advogado, fica tranquilo, porque na pior hipótese você vai ter uma dor de cabeça durante alguns anos, até de uma forma em juridiquês tem sempre uma boa explicação, né? O processo expirou, enfim, tem sempre alguma técnica para se explicar o que vai acontecer, mas não vai dar em nada. Eu, uma vez conversando com um promotor amigo meu, ele me disse: Roberto, se você for olhar nos presídios brasileiros, você vai achar um número de 0 pessoas cumprindo pena por crimes de trânsito. Então isso significa licença para fazer o que quiser, inclusive episódios como esse.